Olá pessoal, nós vamos dar início às apresentações da disciplina de Fisiologia do Exercício da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sob orientação do professor Raildo. Meu grupo é composto por Camila Santos, Daniel Porto, Flávia Novaes, Nádia Araújo e Gisele Dias. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre resposta circulatória ao exercício. Organização do sistema circulatório, vamos estar falando sobre a estrutura do coração, o circuito pulmonar e sistêmico, vamos estar falando sobre coração, miocárdio e ciclo cardíaco, miocárdio, ciclo cardíaco, pressão arterial e fatores que influenciam a pressão arterial. Organização do sistema circulatório. O sistema cardiovascular é uma conexão direta entre uma bomba, um circuito que gera alta pressão com canais de troca de nutrientes e um sistema de coleta e retorno que exerce baixa pressão sobre o organismo. Esse sistema é constituído pelo coração, vasos sanguíneos e o sangue que é bombeado por todo o corpo em um circuito fechado. Esta circulação se divide em circulação pulmonar e sistêmica, sendo a última responsável pelo restante do corpo. O coração é composto por 3 tipos de músculos: músculo ventricular, atrial e fibras excitatórias e condutores. As contrações dos músculos atrial e ventricular formam o ciclo cardíaco a partir da sístole, a contração, e a diástole, o relaxamento. Cada ciclo é iniciado pela produção espontânea do potencial de ação no nodo sinovial, que está situado na parede lateral superior do átrio direito. O sangue é um líquido que circula dentro do sistema vascular, tendo componentes celulares e não celulares. O fluxo sanguíneo segue uma trajetória unidirecional, e isto se deve aos folhetos localizados no coração, onde esta distribuição é controlada. Esses folhetos ou válvulas impedem o movimento retrógrado do sangue. São elas o átrio ventriculares direita e esquerda, válvula semilunar pulmonar e válvula semilunar aórtica. Os tubos de alta pressão acoplados ao coração, que levam o sangue rico em oxigênio para os tecidos, são denominados de artérias. As arteríolas são vasos menores que recebem o sangue rico em oxigênio das artérias. Os vasos sanguíneos de menor diâmetro, que têm sua parede constituída por apenas uma camada de células, são chamadas de capilares, esses responsáveis pelas trocas. As vênulas recebem o sangue dos capilares e o transporta a veias de maior calibre. A função mais importante do sistema cardiovascular é ofertar quantidades significativas de oxigênio para todo o organismo, regular a temperatura corporal, transportar nutrientes para o corpo e retirar os metabólitos do organismo através da hemodinâmica. Quando o indivíduo se encontra em repouso, o coração bombeia de 4 a 6 litros de sangue por minuto. Durante o exercício de alta intensidade, o coração bombeia sangue 4 a 7 vezes mais do que em repouso. A quantidade de sangue que é bombeado pelo coração deve ser aumentada devido à alta demanda de oxigênio do músculo esquelético. Por isso, respostas hormonais agudas e crônicas são necessárias para suprir a oferta de oxigênio. O débito cardíaco se refere à quantidade de sangue bombeado pelo coração durante o período de 1 minuto. O rendimento do coração depende da velocidade de bombeamento. O débito cardíaco pode ser obtido através da multiplicação entre frequência cardíaca e o volume sistólico. Portanto, o controle da pressão arterial, da frequência cardíaca e do duplo produto possui um papel fundamental para o sistema cardiovascular, pois suas adequadas manutenções são fundamentais para permitir a realização das trocas de nutrientes e excretas apropriadas
ao funcionamento do organismo. Estrutura do coração. O coração, ele está dividido em 4 câmaras e frequentemente ele é descrito sendo 2 bombas em uma. O átrio e o ventrículo direito, eles formam a bomba direita, enquanto o átrio e o ventrículo esquerdo constituem a bomba esquerda. O lado direito do coração, ele é separado do lado esquerdo por uma parede muscular denominada como septo interventricular, e este septo ele evita a mistura do sangue contido em cada lado do coração. Bom, como foi mencionado anteriormente, o coração ele é formado por 4 câmaras, sendo assim 2 câmaras superiores, que são os átrios, e 2 câmaras inferiores, que são os ventrículos. Os átrios, eles apresentam como função principal receber o sangue que vem de diversas partes do corpo, funcionando, portanto, como câmaras coletoras. Já os ventrículos são responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para os outros locais, sendo, portanto, câmaras bombeadoras. O átrio direito é uma câmara que recebe o sangue de diversas partes do corpo, exceto os pulmões. Neles deslocam 3 veias: a veia cava superior, a veia cava inferior e o seio coronário. O ventrículo direito comunica-se com o átrio direito e dele parte a artéria pulmonar, que leva o sangue para os pulmões. O átrio esquerdo recebe sangue vindo dos pulmões por meio de 4 veias pulmonares. O ventrículo esquerdo recebe o sangue do átrio esquerdo e dele parte a artéria aorta, que é responsável por levar o sangue para o restante do corpo, exceto pulmões. Entre o átrio e os ventrículos encontramos as válvulas atrioventriculares. E no coração também são presentes as válvulas semilunares pulmonar e aórtica, localizadas entre os ventrículos e as artérias pulmonar e aorta, respectivamente. Temos, portanto, 4 válvulas no coração, as quais impedem o refluxo do sangue, proporcionando desse modo uma movimentação de sangue em uma única direção. Então, junto ao coração, o sangue move-se dos átrios para os ventrículos e a partir dos ventrículos o sangue é bombeado para dentro das artérias. As válvulas atrioventriculares da direita e da esquerda comunicam-se os átrios com os ventrículos direitos e esquerdo, respectivamente. E estas válvulas também são conhecidas como válvula tricúspide, que são as válvulas atrioventricular da direita, e a válvula bicúspide é a válvula atrioventricular da esquerda. A circulação sistêmica e pulmonar garantem o transporte adequado de oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo. O sangue, ele segue 2 caminhos básicos ao chegar no coração. Pode seguir em direção aos pulmões ou ser impulsionado para os outros órgãos do corpo. E de acordo com o caminho que ele segue, podemos classificar a circulação em pulmonar ou sistêmica. A circulação pulmonar, também conhecida como pequena circulação, é a responsável por levar o sangue do coração para os pulmões. E nesse caso, o sangue rico em gás carbônico sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar, chega aos pulmões, sofre o processo de troca gasosa conhecida como hematose e retorna ao átrio esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Portanto, a função da circulação pulmonar é levar o sangue pobre em oxigênios para os pulmões e devolvê-lo em rico em oxigênio. E para que assim o sangue possa ser bombeado para o restante do corpo. A circulação sistêmica, também chamada de grande circulação, é a responsável por garantir o sangue oxigenado seja levado para todo o corpo e que o sangue rico em gás carbônico retorne ao coração. O sangue oxigenado sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, é levado para as diversas partes do corpo, sofre a troca gasosa no tecido e retorna ao átrio direito do coração pela veia cava superior e inferior. Ao chegar no coração, o sangue rico em gás carbônico é levado para os pulmões para a oxigenação, iniciando-se novamente o processo de circulação. A circulação sistêmica e pulmonar estão diretamente associadas e são
essenciais para garantir o equilíbrio do corpo. A circulação sistêmica, ela garante a oxigenação e nutriente para todas as células do corpo, enquanto a circulação pulmonar garante que o sangue a ser distribuído tenha a quantidade de oxigênio necessária para cada célula. Para que a gente possa avaliar melhor como o sistema circulatório ele vai se comportar durante o estresse do exercício, é importante a gente compreender as estruturas miocárdicas e também como o ciclo cardíaco ele vai funcionar. Bom, a parede do coração ela vai ser composta por 3 camadas. Vai ter uma camada mais externa, que vai ser o epicárdio, que vai atuar como cobertura. Vai ter uma camada mais interna, que vai ser o endocárdio, que vai atuar como revestimento e proteção das câmaras e das válvulas. E vai ter uma camada intermediária entre essas 2 camadas, que são mais finas, que vai ser o miocárdio. O miocárdio ele é uma camada mais espessa, que vai estar entre essas 2 camadas. E ele vai ser composto por tecido muscular estriado cardíaco, que vai ser composto por fibras estriadas cardíacas, por tecido conjuntivo e também por junções intercalares. É importante a gente lembrar que esse tecido muscular, ele vai ter células mais curtas, vai ser células uninucleadas que vão ser ramificadas e também que vai possuir controle neural involuntário. Diferença entre o miocárdio e o músculo esquelético. A diferença que é a mais gritante, entre os dois é que o músculo estriado esquelético ele vai ter controle neural voluntário, enquanto o miocárdio ele vai ter controle voluntário. Quanto às células, as fibras musculares. As fibras musculares do tecido muscular esquelético, ele vai ter fibras mais alongadas, enquanto a do tecido cardíaco é mais curta. Eles vão ter células multinucleadas, enquanto do tecido cardíaco vai ter células uninucleadas. Quanto às disposições das fibras, vai ter células ramificadas para o músculo cardíaco, enquanto o músculo esquelético ele não vai possuir células ramificadas. Quanto à funcionalidade, o processo de obtenção de energia do músculo estriado cardíaco ele vai ser aeróbio, enquanto o processo do músculo estriado esquelético vai ser anaeróbio e aeróbio. É importante destacar também as igualdades que tem entre os dois. Os dois, eles possuem fibras estriadas, Eles possuem também as mesmas proteínas responsáveis pela contração, que são a quitina e miosina, e também vão precisar do cálcio para ativar esses filamentos, para que possa ocorrer a contração. Para que serve o miocárdio, O miocárdio ele vai ter função de fazer a contração. Então, essa contração ela vai ejetar sangue para fora do coração. E como vai ocorrer isso? As fibras musculares cardíacas elas são conectadas uma a outra a partir dos discos intercalares. Então, a partir dessa conexão das fibras, quando uma fibra ela é despolarizada e instigada a se contrair e se contrai, todas as outras que estão conectadas a essa mesma fibra, ela vai ser contraída junto. E como mostra aí nessa imagem, tá vendo a contração? A gente pode observar que quando o átrio se contrai, o ventrículo ele relaxa. Quando o ventrículo se contrai, o átrio ele relaxa. Então é importante a gente lembrar que existe uma camada de tecido conjuntivo entre o átrio e o ventrículo para impedir que quando esse impulso elétrico ele passa pelo átrio, ele não venha até o ventrículo, porque o mais importante é que esses 2 impulsos elétricos estejam em um espaço de tempo diferente, para que haja uma contração em um e relaxamento em outro. Agora vamos compreender como funciona o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco ele vai ser compreendido por início de um batimento até o início de um próximo batimento. O que vai acontecer vai ser um padrão repetitivo, de contração e relaxamento do coração. A fase de contração vai ser chamada de sístole, enquanto a fase de relaxamento vai ser chamada de diástole. Isso tudo para garantir um fluxo sanguíneo correto dentro do coração para enviar para as artérias, para que possa ocorrer a circulação do sangue dentro do corpo e voltar pelas veias
pulmonares e a veia cava. Bom, o sangue ele vai chegar no átrio direito pela veia cava e vai chegar no átrio esquerdo pela veia pulmonar. O que vai acontecer quando esse átrio se encher, vai ocorrer, o sangue ele vai passar passivamente para os ventrículos direito e esquerdo, cerca de 70%. O resto de sangue, que vai ser o 30%, vai ter que ocorrer a sístole atrial para que esse sangue seja ejetado para o ventrículo, esse resto de sangue. Quando o ventrículo já está completo, o que vai acontecer é que a pressão intraventricular ela vai aumentar, o que vai ocorrer o fechamento da válvula atrioventricular. Para que ocorra a sístole ventricular, primeiro vai ter que ocorrer a contração isovolumétrica. O que é isso? Com o sangue, com o ventrículo cheio de sangue, para que a válvula semilunar ela se abra, a pressão intraventricular ela vai ter que estar acima da pressão da artéria aorta e da artéria pulmonar. Então, essa contração isovolumétrica vai ser esse determinado tempo em que essa pressão intraventricular ela vai atingir o pico dela para que essa válvula semilunar ela se abra. Quando a válvula semilunar ela se abrir, aí sim vai ocorrer a sístole ventricular para que esse sangue seja ejetado tanto para a aorta como para a artéria pulmonar. E quando esse ventrículo ele já estiver ejetado esse sangue, a pressão dele ele vai diminuir, o que vai fazer com que a válvula semilunar ela se feche. E aí vai ocorrer o relaxamento do coração por cerca de 0,3 segundos. E vai se iniciar todo esse processo novamente. É importante que a pressão arterial ela esteja controlada, porque se a pressão arterial não estiver controlada, ela vai interferir todo o ciclo cardíaco. Como eu já disse anteriormente, a partir da minha explicação foi possível você que está aí compreender que para que ocorra a abertura da válvula semilunar ou da válvula atrioventricular, precisa ter uma diferença de pressão entre os átrios e os ventrículos e entre o ventrículo e as artérias, para que essa passagem de sangue, essa sístole, ocorra. Então, é muito importante que a pressão arterial esteja controlada para que o ciclo cardíaco ele funcione normalmente. É importante a gente destacar também que esse ciclo cardíaco ele vai acontecer em tempos diferentes, se a gente estiver tanto em estado de repouso quanto em estado de fazendo um exercício físico, por exemplo. Uma mulher, vamos dar uma situação hipotética, uma mulher saudável de 21 anos, com batimento cardíaco de 75 por minuto, ela está em estado de repouso. Esse ciclo cardíaco dela vai acontecer mais ou menos em 0,8 segundos. Então, se ela começar a fazer algum exercício físico, esse batimento, por exemplo, aumentar para um nível de 180 batimentos por minuto, o que vai acontecer é que vai haver a diminuição desse tempo desse ciclo cardíaco. E quem vai sofrer essa diminuição não vai ser a sístole, que é um movimento de trabalho, de contração do coração, mas sim vai acontecer uma diminuição no tempo da diástole. Bem, pessoal, dando continuidade à apresentação, irei falar um pouco sobre a pressão arterial. A pressão arterial, ela se refere à força exercida pelo sangue contra as paredes das artérias. Essa força é necessária para que o sangue seja bombeado para todo o sistema. A pressão arterial, ela está sempre mudando. Por exemplo, quando estamos praticando exercício físico, a pressão é sempre mais alta do que quando estamos, por exemplo, estamos dormindo. A pressão arterial ela é determinada pela quantidade de sangue bombeada e intensidade da resistência ao fluxo sanguíneo. A pressão arterial ela é medida pelo esfigmomanômetro, que é um aparelho
E a unidade mais utilizada é o milímetro de mercúrio. Esse milímetro de mercúrio é usado para indicar quantos milímetros o mercúrio sobe no medidor do aparelho, sendo o primeiro valor equivalente à contração do coração e o segundo valor equivalente ao relaxamento do coração. Há também a pressão arterial média, que é um cálculo usado para verificar se há pressão, resistência e fluxo sanguíneo suficiente para fornecer sangue a todos os principais órgãos. Quando a pressão arterial ela está alta, denomina-se também hipertensão, e ela é classificada como alta a partir do valor de 140 por 90 milímetros de mercúrio, podendo causar aumento da carga de trabalho do ventrículo esquerdo, além de causar doenças como o acidente vascular encefálico e ataques cardíacos. Bem, os fatores que influenciam a pressão arterial. A regulação da pressão arterial, ela se dá por duas maneiras. A primeira é a regulação de curto prazo, que se dá pela atividade do sistema nervoso simpático, e a longo prazo, que é a partir dos rins, que controlam o valor do volume, controlam o volume sanguíneo. No controle de curto prazo, usa a atividade simpática através dos baroreceptores, que são receptores de pressão localizados nas artérias, e eles são sensíveis às alterações da pressão arterial. O aumento da pressão arterial deflagra esses receptores, que então enviam impulsos para o centro de controle cardiovascular, e esse centro de controle cardiovascular ele responde diminuindo a atividade simpática, o que pode ocasionar a diminuição do débito cardíaco ou da resistência vascular, ocasionando a diminuição da pressão arterial. Do contrário, em casos que a pressão arterial está baixa, acaba diminuindo a atividade desses baroreceptores, fazendo com que aumentam a atividade simpática, e assim aumentando a pressão arterial. Aí estão os baroreceptores, e há também os fatores que aumentam a pressão arterial, que são o aumento do volume sanguíneo, o aumento da frequência cardíaca, o aumento do volume de ejeção, o aumento da viscosidade sanguínea e também o aumento da resistência